Juízes de Israel, capítulo de número 11, versículo 1, diz assim: Era então Jefité, o Gileadita, homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Era então Jefité, o Gileadita, homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre a sua cadeira, por favor. Olhe para quem está à sua direita. Escolha uma pessoa, por favor, e diga para ele o tema. O tema é esse: Deus, o especialista em transformar projeto falido em projeto de sucesso. Fale com autoridade: Deus, o especialista em transformar projeto falido em projeto de sucesso. Só dá aquele abraço nele e sente. O protagonista do texto que ora acabamos de ler fala deste menino chamado Jefité. A história de Jefité é uma história melancólica, mas é uma história que ela me impulsiona e eu consigo extrair algumas lições da vida de Jefité. Jefité era filho de Gileade. Gileade, seu pai, levava o nome da própria cidade aonde eles moravam. Gileade, um homem de uma certa postura, um homem conhecido na sua cidade. Mas a história de Jefité, deste garoto, ela começa de uma forma turbulenta, porque Jefité é fruto de um relacionamento extraconjugal. Lamentavelmente, seu pai comete um deslize no seu casamento e ele vai ter com uma prostituta. Esta prostituta engravida-se de Gileade e nasce o menino da minha chamado Jefité. Começa de uma forma errada, porque ele mais tarde vai sofrer algumas consequências, algumas rejeições, por causa do erro de seu pai, por causa da situação, que Gileade cometeu. Veja que Jefité, ele começa a sua história com um projeto falido, sem esperança de sucesso. O texto, o escritor do livro de Juízes, ele está esclarecendo, ele está sendo enfático em mostrar que Jefité tinha algumas virtudes. Após esse menino crescer, evidentemente, ele passa a ter algumas virtudes. Mesmo sendo gerado de uma prostituta, morando em uma casa com outros irmãos que não era da mesma mãe, Jefité tinha algumas virtudes. O escritor vai dizer que ele era valente e valoroso.
Valente fala de uma pessoa destemida, aquele que enfrenta, aquele que tem coragem, aquele que é determinado. Virtudes essas que estavam na vida de Jefité. Valente. Segunda virtude é que ele era valoroso. A palavra valoroso vem de princípios e de valores. São duas virtudes que se cumpem em uma só, todavia são virtudes extraordinárias. Jefité, ele possuía essas características, ele possuía essas virtudes. Mas veja que o erro de seu pai, o erro que aconteceu lá quando foi gerado, colocou um porém na vida de Jefité. O texto vai dizer que ele era valente, coloca suas qualidades, mas depois diz: porém, filho de uma prostituta. Esse porém não coloca um ponto final na vida de Jefté, mas coloca uma vírgula. Coloca uma vírgula que fez com que Jefté enfrentasse alguns desafios ao longo da sua história. Qual foi o seu primeiro desafio? O abandono de mãe. Sua mãe, quando dá à luz a Jefité, ela leva até a casa de Gileade, entrega a Gileade, porque era uma mulher comprometida com a vida. Ela não tinha condições de criar Jefité, mas isso não deixa de ser um abandono. Eu não estou falando de um abandono de uma tia, de um familiar. Eu estou falando de um abandono de uma mãe. Isso bastava para que esse moço pudesse tiver complicações de ordens psicossomáticas, sentimentais e etc. ao longo da sua história. Segundo lugar, ele tem um alto índice de rejeição. Perceba que quando ele vai crescendo, logo Gileade morre. Quando seu pai morre, os seus outros irmãos, que não eram da mesma mãe, começam a perseguir a Jefité. Logo expulsa esse moço da sua casa, para que ele não tivesse parte da herança que Gileade havia deixado para a família. Veja, abandono de mãe, rejeitado pelos seus próprios irmãos, rejeitado por sua própria família. Esses eram os poréns da vida de Jefité. Porém, ele me entrega aqui uma experiência de vida. Jefité não se deixou levar pelos poréns da sua vida. Jefité não se tornou uma pessoa bloqueada pelos poréns da sua vida, porque quem determina o que será não são o que as pessoas falam, mas aquilo que você acredita pelo poder de Deus. Jefité não se deixou levar pelos poréns. Claro que ele enfrentou dificuldades, claro que ele enfrentou desafios, claro que ele sentiu a rejeição, mas os poréns não bloqueou o projeto que havia na mente e no coração de Jefité. Tudo aquilo que perseguiram, tudo aquilo que tramaram contra ele, ele não se abateu, porque ele tinha princípios, ele tinha valores. Eu vou dizer mais uma vez: os poréns da vida de Jefité não conseguiram causar um bloqueio total na vida dele, porque ele tinha princípios, ele tinha valores, ele era valente, ele era destemido, preparado para a guerra, ele sabia o que queria para si. Os irmãos de Jefité diz: vai embora.
porque você não vai ter herdade, você não vai participar da herança. Você não merece porque você é filho de prostituta. Você não merece porque você é filho de uma mulher qualquer. Assim a família e a sociedade olhava para Jefté. Então Jefté tinha de tudo para ter um projeto falido. As coisas estão desencadeando para que Jefté tivesse na sua vida e houvesse um bloqueio, uma paralisação na sua história. Mas o que as pessoas, a sociedade não sabia é que o projeto falido na vida de qualquer ser humano só é projeto falido até a intervenção de Deus. O seu projeto só fica engavetado, parado, até Deus entrar em ação. Quando Deus entra em ação, Ele abre a gaveta, tira o que está no fundo, parado, falido, e faz projeto de sucesso. Jefté vai embora, não tem outro jeito. Seus irmãos expulsam de casa, ele vai embora. Eu estou sentindo aqui que o encerramento deste congresso do Ceará Pentecostal vai ser um bálsamo para minha e para a sua vida que veio aqui essa noite. Assim como Jefté, tem muitos outros Jeftés aqui essa noite que precisa ouvir essa palavra e sairá daqui desbloqueado, e sairá daqui avivado, e sairá daqui tão cheio do Espírito Santo que vai fazer um estrago na seara de Satanás. Ele foge para Tobi. Quando chega na cidade de Tobi, a história vai dizer que um bando de vadios, de pessoas não importantes à sociedade, se une à liderança de Jefté. Olha aqui, não foi Jefté que se associou a um bando de vadios. O bando de vadios, de pessoas não importantes à sociedade, perceberam que Jefté tinha valentia, percebeu que ele tinha valores, percebeu que ele era um líder, e se uniram a Jefté. Segunda lição, senhoras e senhores, nós nem sempre teremos os grandes e os bons conosco. Jesus não teve só os bons, os melhores. Ele tinha Pedro, um analfabeto, um Tomé, um Judas. Davi na caverna do leão, ninguém veio para ajudá-lo senão os endividados, os fracassados. Os que estavam com problemas se uniram a Davi, e ele fez um exército. Terceiro lugar, você não depende de padrinhos para que você seja alguém na sua história. Eu vou repetir. Você não precisa de padrinhos para você se tornar um arauto na sua história. Você só depende de Deus. Quando Deus entra em cena, Ele tira o de baixo e coloca em cima. Quando Deus entra em cena, olha aqui,
Como será que Deus pode fazer isso? Como será que Deus pode pegar um projeto falido, transformar esse projeto num projeto de sucesso? Deus promove ocasiões. Ele prepara cenário. Para quem está ao seu lado, diga: Deus está preparando um cenário só para mudar a sua história. Deus está preparando um cenário só para mudar a sua história. Quando Deus entra em cena, Ele para o sol e a lua, só para Josué triunfar. Ele muda o curso da natureza. Quando Jefité foi expulso, em Tobi ele prepara um exército. Porque se você nasceu para liderar, você será, e ninguém vai te impedir. Aí Deus prepara um cenário. O filho da prostituta foi embora de Gileade. Estamos livres desse cidadão nojento, imundo, sem valor para eles. Mas o especialista foi lá e disse: eu vou mostrar o que eu vou fazer de Jefité. Sabe o que Deus fez? Ele permitiu, porque na vida ou é amando de Deus ou é pela vontade permissiva de Deus. Deus preparou uma guerra. Israel estava tranquilo, estava tudo em paz. De repente chega a notícia na cidade de Gileade, na mesa dos anciãos: os amonitas vão entrar em peleja contra Israel. E começa a correria. Quem vai preparar o batalhão da infantaria? Quem vai comandar o exército? Quem vai cuidar disso ou daquilo? Aí saltou um ancião e disse: o que vocês acham de buscar Jefité? Jefité. Vocês não lembram? O filho de Gileade? Guerreiro, menino valente, manuseava a espada como ninguém, valoroso. Pois é, mas a gente tocou ele de casa, a gente expulsou ele da cidade. Será? Não achamos outro sem Jefité. E o que vamos fazer? Pega os da prateleira de cima, os principais, os arrogantes, os presunçosos, as autoridades famosas, e manda lá para convencer a Jefité voltar. Meu Deus. Jefité estava em Tobi, bispo Alfeu, tranquilo com seu exército de homens que não eram pessoas boas, mas se uniram a Jefité e se fortaleceram em um grande exército. Daqui a pouco, quem chega? Os maiorais, as autoridades de Gileade. E quando eles chegam, Jefité olha e toma um susto, porque eles expulsaram. Já não lembrava mais da fisionomia direito de Jefité, mas Jefité lembra que ele foi expulso de casa, foi abandonado pela mãe, rejeitado pelos irmãos e pela sociedade. Aí a história vai dizer que eles chegaram até Jefité e disseram: Jefité, nós viemos para lhe implorar. Nós não viemos fazer uma proposta para você.
Não, nós viemos implorar. Implorar o quê? Para você voltar para Gileade e ser o comandante do exército. Mas espera um pouco. Há poucos momentos vocês me chamavam de filho de pessoa. Querem que eu seja comandante agora? Sim, Jefité, nós precisamos de um comandante, de alguém que assuma a peleja e seja sobre nós. Mas vocês não me odiavam? Não era vocês que não iam com a minha cara? Só porque a minha história lá do passado era uma história triste? Aí é como que eles dissessem: é que Deus está mudando a sua história. A palavra implorar é se humilhar e dizer: pelo amor de Deus, nos dê uma oportunidade para nos retratarmos. Aí ele fala assim: e se eu for com vocês, e o Senhor Deus me entregar os filhos de Amon em minhas mãos, o que eu serei de vocês? Você terá a autoridade, será a autoridade máxima de Israel. Você será juiz sobre todos nós. Jefté olhou assim e disse: só pode ser Deus que está preparando isso. Só pode ser Deus que está mexendo com a cabeça desses homens. Um cara da história como a minha, que veio de uma situação crítica, de uma relação conturbada, de uma família problemática. Agora eu estou tendo a oportunidade de voltar para guerrear e ser juiz de Israel. Nesta época não havia reis, havia juízes que julgavam Israel. Aí Jefté disse: então vamos lavrar aqui, vamos fazer uma ata. Vocês concordam? Concordamos. Se Deus colocar os filhos de Amon em minhas mãos, eu serei governador sobre vocês, juiz sobre vocês. Será? Aí Jefté disse: pode contar comigo. Jefté disse: eu estou voltando. Mas eu não estou voltando como filho de prostituta. Eu estou voltando com valores. Eu não estou voltando como um desprezado. Eu estou voltando como uma autoridade. Eu não estou voltando como um falido. Eu estou voltando com poder e autoridade sobre o exército de Israel. Diga para quem está ao seu lado: o cenário está quase pronto para você. Olha aqui para mim, eu preciso entregar algo de Deus para muitas vidas aqui. Há muita gente que teve um passado crítico, delicado. Há muita gente que sofreu ao longo da sua história abandono, como Jefté também sofreu. Há muita gente que já passou por rejeições terríveis ao longo da história. Eu estou falando para alguém aqui que já foi abusado quando ainda na sua infância. Eu estou falando para gente aqui que passou por vergonhas, por desprezos, porque você não era importante à sua família. Você era tido como ovelha negra da sua casa. E o que profetizavam acerca de você é que no mínimo possível de tempo ia encontrar você com a bala na cabeça, jogado nos cantos da sarjeta, por causa das drogas, da prostituição, por causa do furto. Você não tinha nenhum valor à sociedade. Te desprezaram, discriminaram, destruíram a sua moral.
E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que o projeto que Ele tem na sua vida não está falido. Ele está entrando hoje. Ele está entrando hoje. Ele está trabalhando a seu favor hoje. Enquanto eu vou liberando a palavra, você vai recebendo. O Senhor está preparando alvarás de soltura. O Senhor está preparando curas internas. O Senhor está curando a tua alma esta noite. O Espírito Santo me autoriza a dizer que há um desbloqueio na sua mente essa noite. O Espírito Santo está desbloqueando a sua história. Você sofre perseguições mentais, há noites mal dormidas, e você pensa que não vai resistir, não vai aguentar. Há uma autoridade de Deus sobre a minha fala. Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. Seu projeto será um projeto de sucesso. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o teu nome. Você não será chamado de bandido, mas de profeta. Pega! Pega! Me ajude a pregar. Chacoalhe esse irmão que está do teu lado e diga: ou você recebe ou você fica para trás. Mas eu estou indo, eu recebo, eu tomo posse, eu quero. Eu já estou vendo gente recebendo ali. Olha lá, eu estou vendo gente entendendo o que Deus está falando aqui. Pega, é para você, pega, pega, pega. Eu vou parar por um instante. O Espírito do Senhor me autoriza. Deixa eu operar, deixa, pega. Tem Jefité sendo levantado aqui essa noite. Tem Jefité sendo levantado com a autoridade de Deus aqui essa noite. Quem recebe dá um brado de glória. Só entende o que é rejeição, só entende o que é humilhação quem passou pela mesma. Só entende o que é sofrer na alma, angústia no coração, quem passou por rejeição. Não tem nada mais pior na vida do que você ser rejeitado por alguém, abandonado pela pessoa. Não tem nada mais triste do que alguém cumprimentar 1, 2, 3 e pular você, como se não enxergasse, como se você não existisse, como se você fosse um pano de chão. Não tem nada mais doloroso do que alguém dizer assim: ele é forte, é robusto, porém ele tem um passado. Até que ela é bonitinha, até que ela é arrumadinha, porém ela tem um passado. E isso vai torturando a pessoa. Só que essa noite o Espírito do Senhor me autoriza a dizer que se porventura você ainda está sofrendo essa
perseguição na tua vida, ela vai embora hoje. Você é esquecido, abandonado e rejeitado, até Deus intervir em seu favor. Eu me lembro uma ocasião, numa mesa de pastores, quando um pastor já de uma certa idade, ele ouvindo a gente conversar, e cada um contando a sua experiência, ele chegou, o nome dele era Vicente. Pastor Vicente diz: meus pastores, eu sei que vocês têm muita experiência, mas vocês me permitem eu compartilhar com vocês só de uma experiência minha? E nós dizemos: sim, pastor, conta para nós. Ele diz: quando eu aceitei a Jesus, eu era a pessoa mais desprezível da minha cidade, porque eu era ladrão, eu era adúltero, eu era uma pessoa terrível. E sabe o que os meus familiares diziam acerca de mim? Esse aí não presta, esse não vale um tostão furado, esse não vai dar coisa boa, esse vai morrer. E palavras de maldições eram liberadas contra o Vicente. O Vicente chegava no lugar, as pessoas iam embora. Ninguém queria se associar ao Vicente, porque ele não prestava. Era um homem ruim, difícil, briguento. E o Vicente foi passando o tempo com toda essa luta, foi expulso também da sua casa, foi preso, cumpriu pena, e o tempo foi passando. Um belo dia, o Vicente resolve passar em frente a uma igreja. E quando ele passa em frente de uma igreja, ele ouve o pregador dizer: Jesus é o único que pode mudar o projeto da sua história. Ele foi até na esquina com aquilo: Jesus é o único que pode mudar o projeto da minha vida. Ele voltou, entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, Deus usou o pastor. E o pastor começa a pregar. Ele diz: se você entregar sua vida a Jesus, Jesus vai entrar dentro de você, vai mudar a sua história. E quem olhar para você não será mais você que eles vão enxergar, eles vão enxergar Jesus em você. Irmão Vicente disse assim: chegou a minha hora. Se é verdade que o pastor está dizendo que se eu entregar minha vida a Jesus, Ele entra dentro de mim, e as pessoas não vão ver eu como Vicente, mas como Cristo é, eu quero. E ele se joga no chão. Ele aceita Jesus. Na noite de um sábado, domingo ele vai para a escola dominical, e ele começa a ir para o culto. O círculo de oração era tarde, ele lá estava com as irmãs do coque de joelho. O pastor chamava para evangelizar, ele sem nenhuma experiência ia entregando panfletos na rua, e foi se alimentando da palavra. Um belo dia, no culto, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. Nesse interim, ele se afasta dos seus familiares, se afasta das suas amizades e fica na presença de Deus. Aí o Vicente, quando estava passando na rua, as pessoas achavam: o Vicente está tão diferente, ele está tão mudado, ele está sério, e ele passa com um livro preto para ir para a igreja todo dia. Aí começaram a zombar dele, ele virou crente, começou a virar crente. 3 meses se passaram. Na rua da casa do irmão Vicente havia um lugar onde baixava espíritos. Eu não quero entrar aqui no mérito, mas a situação ficou complicada, porque o demônio pegou uma certa pessoa, e essa pessoa começou a arrebentar tudo dentro do local. Aí chamaram um cidadão
para exorcizar o demônio. O exorcista saiu com a roupa toda rasgada. Chamaram mais um graduado, e esse graduado saiu de lá todo ferido, machucado. E a família começou a entrar em desespero. Era caco que voava, panela que voava, prato que quebrava, e aquilo foi ficando uma bagunça. Aí os amigos do Vicente, que jogava truco com ele, que bebia cachaça com ele, lembrou dele. Falaram assim: o que vocês acham da gente chamar o Vicente? O outro diz: Vicente? É. Você tá louco, rapaz? Você não está vendo que o outro aqui, que já tem uma certa intimidade, saiu daqui todo machucado, ferido, arrebentado? Pois é, mas o negócio é que o Vicente agora é crente. O Vicente é diferente. O Vicente foi transformado. Aí chamaram um pinguço lá e disse assim: vai lá na casa do Vicente e fala para ele vir aqui então, se ele tem coragem. Cidadão chegou lá, bateu palma. Irmão Vicente sai do quarto, porque crente não tem outra coisa para ter prazer senão estar na presença de Deus comendo Bíblia. Irmão Vicente sai do quarto e ele olha o cidadão lá e diz: o que é que você quer, meu amigo? Você está atrapalhando o meu devocional. Eu estou em oração e eu estou lendo a palavra. Aí o cidadão fala: mas é por isso mesmo que a gente veio aqui. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, Vicente. Ele foi no portão. Dá uma olhadinha lá embaixo, na esquina, na encruzilhada. Olha como é que está de gente lá. Aquilo virou uma conferência. E eu acho lindo que Jesus permite tudo isso. A multidão se ajuntar só para o milagre ser maior. Ele olha assim e ele vê aquele monte de gente na frente da casa do cidadão e fala: o que é isso? Fala: rapaz, o demônio pegou o camarada lá e ele já bateu em meio mundo de gente e ninguém consegue exorcizar. Irmão Vicente, cheio de Deus, disse assim: e o que eu tenho a ver com isso? Eu não faço parte do mundo de vocês. Aí o rapaz falou assim: é porque estão dizendo lá embaixo que você está mudado, que você agora tem Jesus. Mandaram te chamar. Diga para quem está ao seu lado: quem queira, um dia vão ter que se lembrar de você. Irmão Vicente olhou para o rapaz e disse assim: vai lá, diga para ele que daqui a pouco eu vou. O cidadão desceu, todo tonto. Ele fechou a porta da casa, entrou no quarto, pegou a Bíblia, fechou a porta do quarto, dobrou o joelho e disse: Jesus, eu não vou não. Eu não tenho experiência. Eu sou novo convertido, faz 3 meses. Não vou não, Jesus. Não vou, não vou. E começou aquela briga. Daqui a pouco um facho de luz toma conta do quarto do irmão Vicente. Quando ele viu o quarto todo fechado, cortina fechada, porta fechada, como se tivesse de dia, como se o sol tivesse entrado dentro do quarto, ele caiu. E ele ouviu literalmente o Senhor dizer: mas você tem as minhas marcas. Eu estou na sua vida, Vicente. Você reflete a minha glória. Irmão Vicente cai no chão tremendo.
atônito, porque não tinha experiência com isso. E ele disse assim: meu Deus, se é o Senhor que está falando aqui, eu vou lá, Jesus. Tá bom, eu vou lá, mas tem uma coisa: quando eu chegar na calçada da casa daquele homem, eu quero é que o demônio vá logo embora. Não quero nem ver ele, Jesus. Irmão Vicente se levanta de joelho, pega a sua biblinha e lá vai. Quando ele sai no meio do quarteirão, da quadra, ele escuta o urro do demônio dizer: eu daqui não saio, esta vida me pertence, daqui ninguém me tira. E o irmão Vicente com a perninha tremendo. E ele foi chegando, e o demônio gritando, escutava caco que para todo lado, gente que saía correndo, criança que chorava, o desespero tomando conta de todo o bairro. E o irmão Vicente foi chegando, e o demônio dizia: não adianta, eu não saio, essa vida me pertence, daqui ninguém me tira. Quando o irmão Vicente colocou o primeiro pé na calçada da casa do homem, o diabo gritou lá dentro: agora eu vou embora, porque está chegando aí o homem das mãos furadas. Você é esquecido, rejeitado, abandonado até Jesus intervir. Você é tido louco, como projeto falido, até Jesus entrar na sua causa, até ele assumir o contrato de advogado fiel. Jefté, que era tido como filho de prostituta, agora volta para assumir o comando do exército de Israel. Olha aqui, para mim concluir. Quando Jefté assume o comando em Gileade, já com a sua patente elevada, porque não esqueça do que eu vou dizer agora: Deus é que dá a boa fama. Apóstolo, o senhor pode fazer isso mais uma vez? Olha aqui para mim. Um homem que não era permitido ficar na cidade aonde nasceu, porque era rejeitado por pai, por mãe, pela família. Agora ele volta para comandar isso aqui, ó. De filho de prostituta para comandante de Israel. Você recebe? Então segura aí. Jefté volta. Jefté é conhecido como pacificador. Ele volta e toma conhecimento de tudo com os filhos de Amon. Perceba que Jefté, além de valente, era valoroso, estrategista. Jefté manda conselhos e tenta fazer negociações com os filhos de Amon. Eu não quero guerrear contra vocês. Os filhos de Amon dizem: mas nós vamos guerrear contra vocês, porque vocês alvoroçaram e tomaram nossas terras. Jefté conhecia a Bíblia. Jefté conhecia da história de Israel e disse assim: vocês estão enganados. Não foi nós que tomamos a terra de vocês. É que quando Israel saiu do Egito, debaixo da escravidão dos egípcios, Deus estava nos levando para uma terra, e quando estávamos passando, pedimos para que vocês liberassem para passar pelo terreno de vocês. Vocês não deixaram. Deus manda falar com vocês a segunda vez, vocês barra. Aí Deus fez o quê? Matou vocês e deu a terra para nós.
Então não venha com essa história não. Eu estou querendo equilibrar a situação. Agora Jefté disse assim: agora se vocês não quiserem acordo com Israel, vocês terão que conhecer a força do meu braço e o manuseio da minha espada. Claro que eles não quiseram. Claro que eles não quiseram. Mas o versículo 29 do capítulo 11, se puder pôr na tela, vai mostrar o segredo. Quando eles não aceitaram o acordo de Jefté, aí a história mudou. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. Aonde está o segredo? O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Deus te trouxe aqui na última noite do Ceará Pentecostal. Eu estou pregando aqui para os anônimos, para os que se acham inválidos. Eu estou pregando para os discriminados. Se você se sente o bambambam, o fortalecido, o forte, o robusto, preparado, eu não estou pregando para você. Ainda dá tempo de você ir embora. Eu estou pregando para aqueles que se acham que não é nada. Eu estou pregando para aqueles que estão dizendo assim: ai de mim, eu sou pobre, desgraçado, miserável. É para você que eu estou pregando. Para você. Às vezes se ajoelha, olha aqui para mim, e o diabo fala: você não é digno, porque você matou tantos. Eu vou falar: você não é digno, porque você tem um passado sujo, porque você roubou, porque você era uma prostituta. Eu estou pregando para você. E nessa última noite, o Senhor me autoriza a dizer: e o Espírito do Senhor virá sobre a sua vida. E quando o Espírito do Senhor vier sobre a sua vida, a sua história vai mudar. Eu estou sentindo uma glória aqui. Quando o Espírito do Senhor vier sobre a sua vida, um revestimento do alto vai tomar conta da sua vida com tanta força, com tanta autoridade, que você vai atravessar de uma ponta a outra e vai esfregar na cara de Satanás que você, que era incapaz, passa a ser agora uma pessoa forte, poderosa e cheia de Deus. Me joga no telão, porque eu preciso mostrar mais isso para encerrar. Eu não chamei ninguém aqui, o Espírito Santo está trazendo. Eu sei o que a palavra está trazendo lá. Olha aqui para mim, enquanto eles estão vindo. Não tem problema, pode ficar no corredor. É hoje. E o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E ele atravessa Gileade. Ei, aquele moço rejeitado agora desembanha a espada com um exército poderoso, e ele atravessa a cidade que rejeitou ele. Ei, ele atravessa Gileade com a espada na mão, dizendo: Deus entregará os filhos de Amon nas minhas mãos. Deus entregará os filhos de Amon em minhas mãos. Ele
ele vai para a peleja e ele extermina com os filhos de Amon. E Israel obteve vitória naquele dia. O que fizeram do filho da prostituta? O que fizeram com o filho da prostituta? Meu Deus, olha aí. Atravessa Gileade, Jefité. Atravessa Gileade com a espada. Deus vai entregar os filhos de Amon em suas mãos.